Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, Fanny Anzai. Estou entrevistando hoje a Rebeca Simas, do Estúdio Simas, lá no Rio de Janeiro, capital e região, tá certo? A Rebeca é maquiadora profissional lá na região de Petrópolis, Rio e tudo mais, ali pertinho, em volta, ali nas praias e na serra. Faz curso de dá curso de automaquiagem. Tem o Instagram, vai lá checar, Rebeca Simas, com mais de 2.000 seguidores. E atende pelo WhatsApp também, né? Tá fazendo aí agendamentos, mesmo em período de lockdown, fazendo atendimentos emergenciais ou de necessidades aí, para quem tem algum evento, né? Então, atendimento personalizado, individualizado, com todas as normas de segurança para o Covid, do corona, né, Rebeca? Sim. Obrigadão, Rebeca, por vir e dar o seu alô aí e se apresenta para a galera, por favor. Eu que agradeço, Fanny, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, com seu público, revendo as minhas amigas também, minhas clientes que com certeza vão assistir. E tudo que eu puder estar ajudando aqui, passando informação, conhecimento de beleza, para a gente estar tá dando uma levantada na autoestima aí, né? Durante a quarentena, tudo que eu puder fazer, tô aqui para isso. Exatamente. Eu pedi para a Rebeca, a gente já tem um plano, né, Rebeca? Esse plano já é antigo de fazer essa entrevista, né? O Circuito da Beleza, da Rebeca participar do Circuito da Beleza no canal, que é a série que a gente vai falar de estética e tudo mais, né? Então tem maquiadora, tem fotógrafo, tem cirurgião plástico, nutricionista, personal trainer, tudo aí para realmente cuidar da beleza. E aí coincidiu, veio a calhar aí a quarentena de eu conseguir marcar, porque o pessoal tá no lockdown e a rotina tá mais lenta, então conseguimos marcar. E, na verdade, a gente ia fazer semana passada, e por questões técnicas, a gente acabou fazendo só uma live no Instagram, né? E que foi bem legal, a gente meio que passou por cima dos tópicos que a gente vai abordar hoje. Então, várias dúvidas que, na verdade, a maioria foram coisas que eu levantei que sobraram que eu não conversei com a maquiadora há 3 semanas atrás, a maquiadora de Minas, da minha cidade, né? A Polimaquiagem. E alguns tópicos que a Rebeca trouxe e que eu achei bem interessante, porque fala de outras maquiagens que eu não faço uso, mas que são de uso rotineiro da maioria das outras mulheres, né? Corretivo e às vezes cobrir aí uma espinha, alguma coisa. Então, vamos falar um pouquinho, Rebeca, de, sei lá, né? Eu vou dar uma introduzida só para o pessoal saber como é que a gente se conheceu, porque eu tô aqui trazendo maquiadoras que são do meu convívio, ou que eu já fui cliente, que considero-me cliente, né? Estando aí na região do Rio, eu sei aonde eu vou procurar ajuda, eu sei que eu vou parar na casa da Rebeca para fazer a maquiagem lá. Estávamos programando para fazer alguma coisa no carnaval, mas eu fiz uma viagem muito corrida e aí a gente não conseguiu, infelizmente, se encontrar, né? Próxima vez a gente vai fazer lá no estúdio dela e ela me Vamos. maquiar e mostrar para vocês que é uma perfeição mesmo. Mas acho que tem algumas fotos no meu Instagram da sua maquiagem na época da faculdade, né? Que foi quando eu É, conheci a Rebeca. Eu aluguei uma casa, eu fiz faculdade em Petrópolis. Nessa época, a Rebeca e a Mel, que é a irmã dela, as duas Simas, lindas e maravilhosas, super talentosas. Contratei elas para poder maquiar todo mundo na casa em Araras que eu aluguei para minha formatura em medicina em Petrópolis. E aí elas foram e eu fiquei apaixonada, minha irmã também, porque elas têm uma experiência gigantesca com maquiagem de asiáticos, né? Rebeca, você pode falar um pouquinho às vezes da sua experiência, né, no Japão e maquiagem oriental, que é de uma certa forma diferente. A gente falou disso um pouco no Instagram. sim. E e, e aí eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela e era minha referência ali quando eu tô na região do Rio. Então, Rebeca, fala um pouquinho aí da sua experiência, formação e Então seu talento, você e a vou sua ter irmã que, aí. vou ter que me condenar aqui que eu não sou tão novinha, porque eu já trabalho com isso há 16 anos. E minha irmã, na verdade, a Mel Simas, que morou no Japão. Ela morou lá 8 anos no Japão e foi quando eu estava começando com essa questão de maquiagem aqui.
Então, culminou da gente fazer curso junto, todo o material que ela tinha, ela me passava. Então, assim, foi super legal, foi uma troca muito boa, tanto na área de cabelo quanto na área de maquiagem. Foi assim mesmo por acaso, né? A vida foi me empurrando mais para esse lado. E ela já trabalhava com isso aqui lá no Japão, não tinha nada a ver, né? E aí acabou que hoje eu tenho um bom conhecimento, assim, tanto de cabelo asiático quanto de pele, traços, né? E com o tempo também fui me profissionalizando em outros tipos de raças e peles, né? Mas foi uma troca muito legal, foi bem interessante mesmo. E aí acaba que quando você chamou a gente, foi assim um sonho realizado, né? Foi uma oportunidade única assim de colocar todo o nosso conhecimento para fora, né? E colocar ali em prática, né? Principalmente com a tua irmã. Eu fiquei assim fascinada quando eu comecei a pintar o olho dela, eu falei, nossa, que máximo, né? Tudo que eu estudei estava ali no rostinho dela. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente falou no dia, na conversa pelo Instagram, que eu acho que eu até tinha tirado óculos e tinha falado que a gente ia fazer isso no dia, na entrevista com a minha irmã, e eu esqueci de fazer isso com ela, que era mostrar o detalhe do olho, falar, olha, como que é a diferença do olho oriental, que eu ainda tenho uma certa, né, mais ocidental, a cobra. Então, e a gente chegou a comentar disso, e falar na questão do delineador. E o delineador, Rebeca, eu vou te falar, era um tópico que a gente não ia cobrir. Porque eu já tinha falado de delineador com a Poli, mas aí eu conversei com as minhas amigas 2 dias atrás, e aí todo mundo, não, tem que falar de delineador de novo, porque delineador é uma coisa muito difícil, e todo mundo tem dificuldade, não consigo passar, nem uso, porque fica tudo tremido. Como é que faz para ter um delineador perfeito? Qual que é a sua dica aí para quem não, né? Para quem às vezes tem a mão tremida ou que fala que não sabe passar o delineador? Como é que faz em casa? Delineador é sempre uma questão complicada, né? Eu acho melhor para quem não tem muito traquejo com a coisa, muita intimidade, o ideal é você pegar ou um lápis, porque se você errar é fácil de limpar, né, de corrigir, ou se você quiser se arriscar no delineador líquido, não tem mistério. Mesmo que você tenha a mão tremida, é só ter a mão mais levinha e você vem. Lembra aqueles exercícios que a gente fazia quando era pequenininho, no CA? Nem lembro como é que no maternal, né? Fazer liga os pontos. Então você pega, vai ligando os pontinhos, você vai se baseia na onde nasce o teu cílio e você vai fazendo pequenos pontinhos até o final do cílio. Depois você vem ligando os pontinhos. E aí, se ficou aquele meio onduladinho, você traceja por cima, não precisa ser um traço único. Você vem fazendo aos pouquinhos e aí vai Essa dando. questão do pincelado, eu acho que é uma boa dica, porque é exatamente isso. Porque às vezes a pessoa quer pegar e fazer aquele traço único, né? E não tem aquela firmeza mesmo da mão, do traço, ou não vou conseguir fazer o único, vai ficar tremido, ou vai ficar torto, ou vai ficar fora, né? Exatamente. Desalinhado. Um olho E fica maior você que o acha que outro. vale a pena, né? Tem gente que fala que coloca fita, crepe, sei lá, alguma coisa para poder, né? Pelo menos Põe e dá guiar. certo. Eu, por exemplo, não é todo olho que dá certo, porque eu, por exemplo, não sei o seu, talvez seja assim também. Eu tenho essa parte mais gordinha. Uhum. Então, com a fita crepe, ela dá uma. Não dá um Ela ângulo bonito, não, ela não encaixa, ela não dá não caída, né? encaixa. Exatamente. E aí, Então, quando tira a fita, dá aquele negócio eu assim, acho não que fica. pelo menos em questão da pálpebra, eu acho que na pálpebra vai ter que ser aquela sua técnica mesmo. E talvez É. fita mais para fazer às vezes aquela pontinha no final. Isso, A gente só às no vezes coloca só para finalzinho. poder fazer a linha reta, assim, porque fala assim, não vou conseguir fazer a linha e não sei se eu vou fazer, como fala, né? Às vezes fica parecendo uma vírgula, às vezes a pessoa quer uma coisa mais reta, coloca a fita só para fazer aquela coisa no final. Isso, Eu, exatamente. eu dei essa dica para as minhas amigas no dia que a gente estava conversando, eu não sei se você vai concordar, mas eu falei assim, olha, gente, eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade hoje de usar o delineador, porque, né, o olho vai ficando, a gente vai envelhecendo e o olho a dobra vai ficando mais profunda ou mais, né, com Sim, uma certa
rugosidade da pele que não existia Sim. antes, né? Que era muito lisa e agora já não é. Então, assim, eu já não uso tanto delineador e quando até eu não conseguia usar o delineador pela questão de ainda não ter a mão firme para fazer o traço reto, eu pegava só um lápis mesmo e passava aquela linha meio de qualquer jeito, escura assim, Uhum. e pegava, tinha uns que vinha até com tipo um bolinador, uma Isso. esponjinha, e aí eu dava aquela esfumaçada que aí, tipo assim, o esfumaçado não tem erro. E Uhum. dá aquele Sim. efeito, né, É o que eu do faço. olho negro. Eu No meu gosto eu muito faço daquilo. isso Então, também. eu até Porque tô fica usando. natural, fica um esfumado natural, né? Não fica aquela coisa marcadinha, que de repente vai até ficar meio retrô, e não é todo mundo que gosta desse efeito, né? E aí você É, dá a esfumadinha, pronto, não acabou. eu comecei a fazer isso depois, na época que eu maquiava mesmo, assim, que eu tentava fazer alguma coisa, eu sempre só maquiei lápis e tentar fazer alguma coisa no olho e o lábio mesmo. Foi por muito pouco tempo que eu tentei passar mais maquiagem mais pesada, mais, like, tipo, o base, pó, né? Usava aqueles 3 em um, que às vezes é mais fácil de só passar só para Sim. cobrir uma sarda, uma coisa assim, quando tomava mais sol. E, e o esfumaçado teve uma época que eu combinava, eu fazia o esfumaçado e fazia aquele olho mais puxado, então fica uma Hum, mistura também. Então acho que a gente também, isso. né, tem que ter aquela coisa. Eu acho que o legal É. que a gente conversou no dia do Instagram foi que a gente falou da individualidade do curso de automaquiagem nessa visão, né, que dá para fazer inclusive pelo Instagram, pelo Skype ou pelo Zoom, Sim, né? Junta uma também. turma, faz. Mas o que é legal de fazer individualizado é que você pode fazer essa exploração desses pontos fortes e fracos de cada pessoa, né? Do cliente. O cliente vem para você e fala: Olha, eu quero focar mais no olho, eu quero um olho, né, marcado, uma Isso. boca mais. Né? E tem essas É, coisas também da dica que às vezes você vai trazer isso para pessoa, né? Porque tem gente que às vezes quer fazer um olhão, quer fazer um bocão, e aí compete, né? encaixa. É. Porque assim também aí entra a coisa que a gente chama do visagismo, né? Esse estudo visagístico é um estudo que a gente faz personalizado. Então, tipo, o ideal é que a pessoa tenha um formato de rosto oval, mas assim, de repente ela tem um rosto muito redondo e não gosta e acaba jogando o cabelo para frente, sendo que tem formas também de você usar um cabelo totalmente preso, só que corrigir isso aí com a maquiagem, dar uma ilusão de ótica de rosto mais afinado, né? Tem como a gente aumentar a bochecha, diminuir nariz, aumentar, diminuir boca, aumentar, diminuir os olhos, levantar os olhos. Então, assim, é uma série de Exatamente. coisas que a gente pode estar fazendo direcionado, né? Isso é bem legal, porque foi uma coisa que a gente conversou com a Poli, que eu conversei com a Poli Maquiagem, que eu conversei com o cirurgião, que o rosto tem essa, né, tem essa, é uma questão muito nova, que nem todo mundo já ouviu falar desse termo, visagismo, né, que seria fazer esse estudo mesmo da imagem do rosto, né, da Uhum. moldura facial, então o cabelo, a sobrancelha, e até essa questão que a gente falou da luz e sombra, que é uma coisa tão importante, né, no visagismo mesmo, como você enxerga o rosto da pessoa. Então a gente vê mesmo, principalmente, né, você mesmo, a Polly, que eu já tive experiência, fazem maquiagem que dá aquela valorizada naqueles pontos que às vezes a gente não tem tão fortes, né? Às vezes não Uhum. tem aquele contorno no nariz, aí vem com uma sombra, coisa que a gente não tem o costume de fazer, mesmo quem passa às vezes uma maquiagem não faz aquela questão do e que É, dá um, né? dá Não, um não só tchan. pessoalmente, mas principalmente eu acho que em Foto, vídeo e vídeo, né? foto, a gente sabe que tem esse efeito, né? A gente fala assim, às vezes aquela pessoa é tão bonita, mas né, não é fotogênica. Não, às vezes não usa maquiagem também, Uhum. né? Porque quando Adequado. tem muita luz, aí a gente É, fica assim pálida. Eu uso muita luz aqui para é. poder, porque o apartamento é pequeno e meio escuro, e aí a luz acaba fazendo a gente ficar muito pálida. Então, no começo, eu até era super pouco vaidosa, não usava nem batom. E depois eu comecei a assistir, falei assim, nossa, acho que eu vou pelo menos colocar uma corzinha porque tá muito pálida. E realmente, Uhum. essa questão, o blush, uma sombra para fazer um contorno de nariz, ou às vezes até fazer um contorno do rosto, para permitir que a pessoa às vezes faça um penteado diferente, falar, eu não gosto de usar cabelo curto ou coque, né? Eu uso cabelo longo porque eu tenho esse rosto redondo no meu caso, né? Que o japonês tem o cara de lua,
né? Então, Você nem tem. eu até não Tem tenho tanto porque eu, né, misturado, né? Mas, a japonesa, o ideal de beleza dos japoneses, né? exatamente, né? O sonho deles, né? Não, Um olhão, um interessante, bocão. e até interessante falar, porque o visagismo mesmo, a gente fala que a gente faz isso muito na estética, né? Que eu fiz estética, pós-graduação em medicina estética e envelhecimento saudável. E uma das coisas que a gente estuda é o próprio visagismo, e a gente fala muito disso, tipo, que tem um espectro de beleza entre, né, um muito feio e um muito bonito, as nuances entre eles. E até em questão de envelhecimento e beleza, que a gente, né, a gente meio que, a gente associa juventude à beleza, por quê? Porque tem tudo isso, principalmente na cultura oriental, que eles usam, né, a geisha, por que que eles pintam o rosto todo de branco? É para evitar que tenha aquela coisa da luz e sombra e a começar a aparecer as rugas, as imperfeições, né? Então, a tentativa do, né, o antigo pó de arroz, né, que é também muito popular, né, mesmo na cultura europeia, na cultura ocidental, veio de lá. Por quê? Para poder tentar, porque quando a pessoa está jovem, né, a criança ou o adolescente, o mais jovem, não tem imperfeição, não tem marca do tempo, não tem marca de sol, não tem marca de cicatriz, né, machucados. Então, é aquela coisa mais jovial. Então, subconscientemente, a gente quer isso, por isso que tem a base, o pó, para poder modificar aquela textura e dar aquela textura, né, do pêssego, né, da pele, a pessegar, aquela coisa, né, bonita. E eu acho que tem tudo a ver mesmo com o visagismo e com a questão de luz e sombra. E que a gente, né, leigos em maquiagem, a gente não sabe onde aplicar a sombra. A gente não sabe, às vezes, aplicar umas coisas que você vai falar hoje, né? Que é Sim. qual lápis usar para cobrir cada tipo de imperfeição. Ou, né, uma pessoa que é mais morena, que é uma coisa que uma amiga minha que é mais morena trouxe, e que também eu não tenho muita olheira, né? Às vezes quando fica sem dormir, fica mais escuro, mas japonês geralmente tem bolsa, não tem olheira. Então, eu fiquei no meio porque minha mãe tem olheira e a família japonesa tem bolsa. Então, acabou que não deu nada, ficou no meio do caminho, né? A cara é chata, também não dá muita luz e sombra, né? Não tem nada de... E, mas essa amiga minha falou: olha, tem corretivo que passa na olheira, e aí você mesmo falou, fica acinzentado quando a pessoa às vezes tem uma pele mais morena. Então você vai dar essas dicas também, né? Então, fala pra mim só uma coisa que antes de você cobrir os seus tópicos, que são muito interessantes, eu quero tirar a dúvida da questão da sobrancelha, que foi uma coisa que eu falei. Né, eu acho que a maioria das pessoas deve ter isso, falar, nossa, eu tenho um lado perfeito e um lado defeituoso, né? Então eu tenho uma sobrancelha que nasce o pelo lindo, a gente pinça, fica já perfeita, e a outra, o pelo parece ser meio torto, não sai do mesmo lugar, e tem cicatriz de catapora ainda, né? Então, como corrigir? Qual que é a melhor forma de corrigir, né, essas falhas de sobrancelha? Para quem não tem a forma de fazer uma micropigmentação aí, né? Que é a outra técnica. Então, para fazer aquela sobrancelha perfeita, né, que as blogueiras fazem, existem toda uma demarcação, né? Mas para você que está em casa, quer fazer ali rapidinho e tal, cobrir um pelinho ou outro, o ideal é você usar uma sombra de alta pigmentação. Existem dois tipos de pigmentação de sombra. Uma que ela é construída, né? São camadas, e outras que são bem pigmentadas. Eu particularmente prefiro as bem pigmentadas. Mas se você tem medo e tal, acha que a mão não está firme, você pode usar essas que você vai construindo, né? Aí, tipo, vai passar um tempo, você vai perder a paciência, vai querer usar logo a pigmentada, né? Porque aí você já vai Então, certinho e tal. só para eu tirar a dúvida, porque eu tô meio por fora. A única coisa que eu já utilizei uma vez, e eu acho que a gente comentou isso no outro dia no Instagram, é um antigo podzinho da Contém um Grama que tinha tipo o marrom e o preto, sombra marrom e preta, e uma esponjinha com dois lados, que aí você ia batendo e ficava muito bom o resultado. Nunca mais achei, nunca mais procurei. Hoje eu uso só que, mesmo que eu falei, o lápis é meu único
amigo, o batom lápis, e aí eu uso esse aqui, né, para fazer o esfumaçado e dou uma esfumaçadinha também na sobrancelha. Porém, Isso. essa questão que você está falando aí da diferença da camada para superpigmentada é só a forma de aplicação e a escolha da sombra, é isso? No caso, são as cores, né? E a forma Uhum. de aplicar também. Porque geralmente a gente não aconselha o lápis, porque pode entupir, ter um entupimento de poro. Claro que tem os lápis que são específicos para Uhum. sobrancelha. Tem até um que se chama Universal, que ele é, olhando assim, parece que é cinza, mas ele trabalha com essa camada construtora, né? E aí você vai construindo camadas e aí ele vai ficando no tom que você desejar. Então ele vai ficando um cinza mais profundo ou vai ficando um cinza mais claro. E aí serve para morenas, para loiras. É bem legal esse lápis. E a gente pode usar como, assim, a maioria dos maquiadores trabalham com pincel e sombra, né? Aí, no caso, existem as paletas de sombra que vem até 2 tons. Não sei se você já viu, que tem um que vem com um tom mais marrom, assim, mais escuro, e um pouquinho mais claro, ou um cinza mais escuro, um cinza chumbo e um cinza um pouco mais claro, que geralmente vem 2 tons, porque a gente gosta de usar dessa parte aqui até metade da pálpebra, né, a direção, essa parte um pouco mais clara e daqui para trás um pouco mais escuro. Então, geralmente a gente usa esse pincelzinho aqui, que é um que a gente chama de Tenta colocar um pincel pouquinho mais, chanfrado. isso, e um pouquinho mais para frente, sua mão. Mas eu acho que consegui ver na outra imagem, um pouco mais para cima. Aí, foi, Foi? foi. Esse chama de pincel chanfrado. Ele é bem fininho aqui na lateral. Uhum. E ele é meio tortinho, tá vendo? Então ele já faz o desenho certinho do fio. Você encosta assim na sombra, e aí você vai encostar na tua pele, já vai dar o desenho certinho, como se fosse um fio mesmo. E aí você pode vir, é que eu não estou conseguindo me enxergar aqui, tá a tela pequenininha, mas você vai tracejar na parte de baixo e vai puxar. Depois eu posso até Uhum. fazer um videozinho e te marcar. Certo, Que faz aí sim, manda aí, porque o pessoal, né? Então, pessoal, quem tá curioso para ver a maquiagem sendo feita, né, gente? Senão a gente não pode ficar, senão a gente vai ficar aqui 5 horas, né? Se for para falar de tudo, dar que dica e faz, mostrar né, Bê? técnica, né? Então, para ver as técnicas e ver fazendo a maquiagem, vai acompanhar, seguir, né? Curtir Isso. e compartilhar os vídeos da Rebeca no Instagram dela, tá? E aí Muito eu legal. passo esse mais escurinho embaixo e puxo. Quando eu puxo, eu já faço o desenho do pelo e já fica assim um efeito mais esfumado, entendeu? Muito legal. Então, normalmente é assim que a gente trabalha. E tem as medidas, né? Que assim, só para pincelar rapidamente Aham. aqui, você vai pegar do lado externo da tua narina e vai fazer uma linha reta até a parte interna dos olhos também. E aí, onde bater o lápis é onde vai ficar ah, o início da sobrancelha. E aqui no final, mesma coisa. Da parte da narina até o finalzinho dos olhos. É onde parar aqui é o final da tua sobrancelha. Mas aí eu não vou me estender muito para não ocupar muito tempo aqui. No Muito videozinho vou legal. ensinar tudo. No vídeo, não, é só para, fala assim pro pessoal, é só para dar um gostinho, o pessoal fica com água na Isso. boca, fica com curiosidade e ir checar o vídeo dela fazendo a maquiagem de sobrancelha, para corrigir falha de sobrancelha, que é super legal. E eu acho que assim, todo mundo tem vontade de fazer, às vezes, né, por questões de ter uma falha, né, de doença, alguma cicatriz, alguma coisa, ou às vezes de não ter aquela sobrancelha que imaginava ou que queria. Tem gente que por exemplo, a minha irmã, né, vou dar exemplo de gente que eu conheço e que não vai achar ruim, ela tem o pelo, mas é muito fraquinho, levinho, como fala, fino, né? Então fica aquela sobrancelha muito clara. Então, só para às vezes dar uma melhorada mesmo. E a gente já fez uma vez a micropigmentação, mas a micropigmentação
o pigmento não é como o da tatuagem, que dura 10 anos, né? 5, 10 anos, fica com a cor boa. Então, ele dura no máximo 2 anos, então você sempre tem que refazer. E é uma técnica que é dolorida, né, Rebeca? Não é uma, não sei se você já fez, é uma coisa que não é assim, né? Passa batido. Então, assim, a minha irmã é muito sensível com dor. Ela falou, não vou fazer mais. Então, Massagem tem que maquiar. antes. Eu gostaria de fazer novamente a micropigmentação, né? Eu, inclusive, faço no consultório, tenho a máquina, trabalhei muito tempo com tatuagem e depois de formada, trabalhando com a estética, comprei a máquina para fazer só a parte de micropigmentação mesmo, estética, e médica. Uhum. E, mas eu tô sem, então eu tô tendo, né? Numa hora ou outra, ter que fazer uma maquiagem mesmo, maquiar a sobrancelha. Eu quase não uso, mas. E lá vem minha entrevista, a nossa convidada. Então vamos lá. Então, Nossa. gente, agora a Rebeca vai mostrar pra gente alguns corretivos aí e como utilizar, né, para cada tipo de cor de pele aí diferente. Exatamente. Existem dois tipos de pele, né? Os de fundo frio e os de fundo quente. Os de fundo frio não necessariamente é o tom de pele branca. Existem as brancas de tom quente, né? Geralmente as asiáticas têm um fundo quente, porque tem aquele tom, é aquele branquinho meio amarelado, né? As brasileiras também, né? Mas tem aquelas europeias que tem um fundo branco frio, né? Chega a ser um pouco azulado até, né? Então, com isso a gente tem que harmonizar. No caso da cobertura da olheira, tem gente que tem olheira muito Rebeca, marcada, né? E aí não resolve você passar simplesmente um corretivo. acho que tá dando um atraso. Travou? Tô achando que deu Travou um. aqui para mim. É? Então vamos fazer o seguinte, vamos. Ah, não, voltou? Voltou. Para só o Hum, pessoal entender essa questão do fundo quente, fundo frio, para as pessoas poderem saber se identificar se elas são esses de fundo quente ou fundo frio. Seria, no caso, a pessoa que é, igual você falou, mais amarelo, ou mais nativo, ou mais puxado às vezes para o mulato, para o moreno, que você fala é o fundo, né? O fundo amarelo, o fundo então, na seria uma verdade, pigmentação mais amarronzada, né? Mais na verdade, um bronzeada. pouquinho, não exatamente, porque existem as peles que são até morenas ou negras de fundo frio. Então, como que você consegue se identificar? Você Uhum, pode pegar um pano dourado e um pano prateado. Aí você coloca assim sobre você. Aí você vai ver como que harmoniza, qual que vai harmonizar melhor. Se é o dourado, que vai te dar assim uma harmonizada, uma acalmada. Você vai ver na tua imagem que vai combinar mais com você, uhum, ou se é o prata que vai acontecer isso. certo. Tendo os dois, é bem fácil de identificar, porque o que não é vai te destacar. Tipo, um exemplo, o meu fundo de pele é frio. Se eu ponho dourado, só aparece eu, não aparece o dourado, Uhum. entendeu? Tipo assim, meio que um mata o outro. Agora, Compete. compete. Se eu Certo. coloco o prata, harmoniza, parece que me veste, Uhum. entendeu? Então, assim, é bem fácil de identificar se você tiver alguma coisa prateada e dourada para estar comparando. Então, Certo. independente se você é morena, asiática, negra, branca, europeia, não, não, Certo. Tem não esse teste. Então, é esse que é o teste. Na verdade, esse é não o tem a ver teste. com pigmentação da cor da pele, da olheira, nada mais. Tá. É muito complicado mesmo de identificar, simples de resolver. E Certo. aí, a questão do corretivo, quando a pessoa, depois que identificou, sabe se é a pele dourada ou de fundo frio, né? Se é fundo frio ou quente, um exemplo. Você vai, aí você vai conseguir achar o teu tom de base ideal. Pra gente, para eu chegar no corretivo, eu vou passar pela base primeiro para as pessoas entenderem melhor. Os tons de base ideais, como que você vai saber? Você vai entrar numa loja que possa experimentar a base
E aí você vai aplicar aqui no teu rosto. Porque normalmente até tem vendedores que induzem a gente a experimentar aqui no pulso, né? Mas o ideal mesmo é aqui no rosto, porque aqui é onde a gente pega mais sol. E às vezes aqui a gente não pega sol, mas aqui pega. Então já muda a tonalidade, né? Necessariamente na bochecha ou em qualquer área que você fala no O rosto? ideal é aqui no maxilar, na altura do teu maxilar. Porque quando pega aqui um pouquinho para cima, é onde o sol bate mais. E aqui não bate tanto sol, né? E aqui é assim, onde a maior parte do teu rosto tem esse tom de pele aqui. Então, ou deveria ter, né? Então, o ideal é quando a gente começa a comparar aqui pelo maxilar. Ele encontrou o tom de pele, né? Aí você vai identificar se a tua pele é fria ou quente, né? Você já sabendo isso, já vai escolhendo aquela gama de cores ali, 2 ou 3 cores de tom de base de pele frio ou de tom de base de pele quente. E aí experimenta, que aí você vai identificar certinho. E aí, para chegar na olheira, no caso a gente tá falando olheira, mas pode ser outra coisa, né? Olheira, geralmente, quando a pessoa tem um tom de pele frio, a olheira tende a ser mais arroxeada, ter um tom de tons frios também. Aí pegam os tons azulados, arroxeados, esverdeados. Esses tons você pode estar corrigindo com os tons de amarelo ou tons de alaranjado, pêssego, né? Tem gente que passa até batom, né? No caso de estar usando um corretivo colorido, eu não indico por conta da composição, né? Que às vezes é uma composição mais oleosa e tudo. Tem um truquezinho também para essa área da olheira, que tem que estar sempre muito bem hidratada, não só a pele, né, toda, mas essa região dos olhos, principalmente, é uma região mais sensível, né? Então, o ideal é você usar um produtinho específico para essa região para estar hidratando ela antes de passar qualquer maquiagem. E aí você vai neutralizar. Por exemplo, se você tem uma olheira levemente arroxeada, meio azulada, você vai buscar os tons ou de amarelo ou os tons de alaranjado mesmo. Existem corretivos dessas cores, né? Eu trouxe aqui um que eu gosto muito, que é da Kriolan. Essa paletinha aqui, ela tem todos esses tonzinhos e atende muito bem. É a Dermacolor. Tem a pigmentação da Kriolan é maravilhosa, assim, fazendo a propaganda, né? Eu gosto muito. Ela dá uma cobertura super leve, assim, e a pigmentação dela é sensacional. E aí você pode estar cobrindo com os tons, você pode estar encontrando o teu tom específico, né? Entre o laranja, entre o amarelo, você pode estar misturando também com um tonzinho de base. Ó, tem os tons de base quente, tem os tons de base frio. E no caso, essa paleta é uma paleta só de corretivo. Essa paleta aqui tem a parte das bases, Ah, que é certo. aqui para cima, e essa parte aqui são os corretivos. Ah, Então, tá. aqui a gente Então, vai ver existem 4 diferentes cores de corretivo disponíveis, no caso. isso aqui, né? Ah, Aqui, certo. no caso, tem esses tons aqui, mas existem outros tons, né? Então, se você tiver o pigmento amarelo ou se você tiver o pigmento laranja, você já consegue fazer bastante coisa com ele, sabe? Porque aí você pode misturar com a tua base, não precisa passar ele puro, né? Para não ter que depois vir cobrir uma camada muito forte em cima de base. Então você pode passar ele meio pêssego, pode dar uma leve aquecidazinha no teu tom de base, por exemplo, com amarelo, e aí tá passando nessa regiãozinha que já vai neutralizar. Você não vai precisar vir com uma base por cima.
entendeu? Então, por isso que é importante a gente fazer o curso, né? Exatamente, Porque isso que eu ia falar, tá parecendo super complicado, né, para aquela coisa individualizada de tom de pele, de pigmento, de tipo de defeito que quer cobrir. Então, assim, gente, tem que fazer o curso de automaquiagem individualizado, personalizado. Só um minutinho. deixa eu só concluir aqui. Isso. As pessoas perguntam, bom, mas isso é mais para quem é maquiador ou quem vai fazer um curso específico, vai descobrir o tom próprio do corretivo? Sim. Existem dois tons que são assim coringas de corretivo colorido, que é o amarelo e é o pêssego. O pêssego é para quem tem um tom de pele quente, que aí ele vai neutralizar os tons frios, no caso da olheira, tá? E o amarelo vai servir mais para quem tem a pele mais fria, porque o amarelo ele não vem tão concentrado, geralmente ele vem bem clarinho. Então ele cobre bem os tons frios, né? Dá uma quebrada ali na olheira e não briga tanto com a pele fria, entendeu? Então, assim, basicamente, gente, você pode comprar, se você, a partir do momento que você identificou se a tua pele é dourada, é fria ou quente, se for fria, você compra um corretivo amarelo. E se for quente, você compra um corretivo pêssego, que aí não tem errado. É isso. Certo. E aí eu ia te perguntar, porque eu vi que tinha outras cores ali na paleta. São Sim, corretivos ou lápis que você falou que você ia dar dicas sobre a espinha, para cobrir outras imperfeições, isso, por exemplo, como a espinha? E que isso. Por cor é exemplo, essa que usa para cobrir a espinha? isso. Por exemplo, para espinha, aí a gente realmente não adianta passar uma base ou um corretivo tom de pele por cima, porque não vai cobrir, vai sempre estar aquela sombra ali, lembrando que tem uma espinha ali. Então, para isso não acontecer, Fica a gente como se tem fosse que. um quebra-mola, né? A Isso, pessoal tá assim, ó, é um quebra-mola sem estar pintado. O pessoal não tem aquela tirinha para marcar, assim, para ficar evidente, mas todo mundo sabe que tem um negócio ali, tem um volume, né? exatamente. Aí você vem com o corretivo verde, que aí no caso tem um verdezinho aqui para estar exemplificando. Então, Aí você vai usar o verdinho, vai passar só aonde está a espinha mesmo, com um pincel bem pequenininho. Você vai estar empurrando aquele corretivo para dentro do poro mesmo. E aí você vai vir com um pó bem fininho, se tiver. Pode ser pó translúcido ou pó compacto, que geralmente tem uma corzinha. Aí você passa o pozinho só ali onde está a espinha e depois vem com a base. Aonde tiver espinha, outro detalhe, onde tiver espinha, né, que você selou com pó, você vai vir com a base dando tapinhas. Você não vai arrastar o pincel, não, ou a esponja, né? Você vai só dar os tapinhos ali, tá ótimo. Outra dica também que eu posso estar dando: deu espinha aqui na região da bochecha, nunca passe blush rosado por cima. Mesmo que depois de você corrigiu e tudo mais, o ideal é você deixar aquela área ali livre, ou assim, o mínimo de contorno que você puder passar ali, melhor. Porque qualquer coisa vai dar justamente essa sombra do quebra-mola. E aí não sim, adianta corrigir, né? exatamente. Que aí vai dar aquela sombra. Fala, olha, gente, eu tenho uma espinha aqui, É, aqui depois que embaixo. fez todo o trabalho, vai lá e marca de novo, né? Isso. Como se fosse. Não Uma rola. dica que eu tinha, uma dica não, uma dúvida que eu tinha e que eu anotei aqui, que eu falei, eu tenho que perguntar e acabei esquecendo. É, a Polly me deu a dica de como usar o batom mate, que eu não consegui. E hoje eu estou com batom mate. Por um acaso eu consegui passar. Eu usei o. Agora não tá aqui, porque a criança veio aqui e pegou provavelmente, né? Eu coloquei aqueles primerzinho que na verdade é só uma manteiga de cacau, uma coisa assim para umedecer mesmo, para deixar o lábio. Porque aqui eu falei pro pessoal, a umidade do ar é muito diferente, então aqui a gente fica com aquela pele ressecada de ficar com uma certa descamação, furfurácea, e o lábio rachar mesmo.
até ferir, então tem que usar sempre, eu tenho usado com frequência, mas não consigo usar o mate, principalmente por causa disso, que eu acho que já tá tudo tão seco. Então eu acabei usando o cremoso por cima no final. Passando depois, pra não tá muito ressecado. Mas a minha dúvida agora, porque eu falo isso sempre com minhas amigas, ó, a idade vai chegando e aí vem essas terapias. A olheira fica mais profunda, então tem que fazer lá, né, até conseguir, né, ou fazendo uma coisa combinada, usa a maquiagem para cobrir, né, sintomatologicamente, cobrir a imperfeição, não precisa mostrar para os outros que tem a olheira, e em casa fazer um tratamento, né, com um médico de estética ou com um dermatologista que tem conhecimento da área de estética, né, que faça uma cosmetria, passa um creme com ácido, né, um tio glicólico noturno, um bastãozinho do tio glicólico para noite, aí limpa bem de manhã, né, que ácido é perigoso durante o dia, faz uma carboxiterapia que é maravilhosa para olheira, né? Mas tem coisas que às vezes, e é igual a gente falou, às vezes a pessoa não tem a condição para pagar uma terapia, então não tem jeito. A mesma coisa acontece com o lábio e com o contorno labial da mulher com a idade, né? A gente vai perdendo, principalmente às vezes pessoa que fuma, vai ficando com código de barra, aquele contorno vai ficando todo craquelado, né, que eu falo, e aí depois quebra, e com o tempo mesmo, até a pessoa que não fuma fica com código de barra, porque a idade chega. O contorno labial, o lápis de boca, né? Pro batom. Quando passar, essa que é a minha dúvida, porque eu ainda não comecei a usar, mas eu tenho amigas que falam, eu uso, adoro, passo antes, outros falam, passo depois, tem a cor do tom, do batom. Qual que é a dica? Tem que ter vários lápis de boca e quando passar? Eu, assim, passando para pessoas que não são profissionais, né? Uhum. Eu indicaria usar um batom tom de boca, mais próximo ao tom da sua boca. Sendo sua boca mais rosada, você vai preferir um batom mais próximo do tom da tua boca. Sendo tua boca um pouco mais alaranjada, você vai preferir um tom mais alaranjado. Mais para o marrom, mesma coisa. O ideal é sempre no tom da boca mesmo. E você, com isso, você pode estar aumentando ou pode estar diminuindo o tamanho da boca, né? Geralmente, quem tem já esse código de barra, o ideal é não mexer tanto, ou aumentar ou diminuir. Você pode até fazer um pouquinho para fora, não precisa ser assim aquela bocona escandalosa, né? Mas você pode passar levemente por fora para dar aquela aumentadazinha. E é super legal o uso do lápis, porque se você vem só com batom, com o tempo, ele vai trabalhando ali junto com o calor da pele, né? E ele vai escorrendo para esses vinquinhos, né? E o Exatamente. lápis meio que dá uma segurada nisso. Então é importante vir com o lápis primeiro e depois, como ele é o tom da sua boca, você pode vir por cima com qualquer outro batom. Desde que seja um lápis de boa qualidade, ele não vai se misturar com o tom do teu batom. Uhum. Entendeu? Certo. E isso é bem legal, porque senão fica aquela coisa mesmo. Então vou ter que ter um batom, um lápis de cada cor de cada batom que eu usar. E não é. Então o lápis é o tom da boca. Muito legal. Bom, O ideal é o tom da boca. certo, legal. Rebeca, me fala como que faz, qual que é a sua dica de limpeza pós-maquiagem? Assim, qual que é a sua técnica? Porque isso é uma coisa que eu acho que eu vou acabar batendo na tecla, né? Eu falei que eu não queria cobrir os mesmos assuntos que a gente cobriu com a Poli, para não ficar aquela coisa repetitiva para a audiência, e eles saberem que eu vou estar cobrindo assuntos diferentes, mesmo falando com mesmos tipos de profissionais, né? E assim como os cirurgiões plásticos vão estar cobrindo terapias e cirurgias diferentes e assuntos diferentes para não ficar repetitivo para o pessoal. Então, mas a limpeza pós-maquiagem é uma coisa muito importante para a saúde da pele, assim como a gente vai falar um pouquinho também da hidratação, né? E que o tratamento, no final das contas, é mesmo aquela coisa da dieta, de tudo mais. Mas a limpeza é uma parte muito importante da saúde da pele, né? E principalmente para quem usa maquiagem, aí tem que fazer o cuidado dobrado, porque senão vai deixar resíduo, vai entupir poros, né? Igual você falou, e causar outros danos, espinha, né? Cravo e tudo mais. Qual que é a Bom, sua dica pro pessoal aí? é imprescindível você usar um bom demaquilante,
né? O ideal é que não tenha parabeno, né? Sempre tá dando uma olhadinha na composição para ver quais são os componentes, se tiver óleo, que seja óleo vegetal e não mineral, né? E aí você vai estar usando produtos que tenham esse tipo de composição livre de parabenos e óleos minerais. E aí você tira a sua maquiagem com demaquilante. Depois disso, eu costumo usar água micelar, porque é diferente da água termal, né? A água termal é um produto que a gente usa para dar uma hidratação ao longo do dia, lugares que são muito secos, né? De vez em quando a gente vai lá dar uma borrifadinha, que é dar aquela refrescada, a pele absorve aqueles sais minerais e tudo mais, né? Agora, a água micelar geralmente é uma água que você vai sentir um pouco oleosa, assim, e ela vai ajudar a estar limpando os poros de forma um pouco mais profunda. E após isso, aí sim você vem com o teu sabonete de limpeza facial. É importante ter um sabonete específico para o rosto, por conta do pH que é diferente do corpo, né? E aí você vai fazer aquela limpeza, lavar bem com água fria, de preferência, para já dar uma tonificada nos poros e já dar uma fechadinha nos poros. E aí você vai fazer a tua rotina normal, ou do dia ou da noite, né? A hora que você for, geralmente, tirar a maquiagem, você vai tirar para dormir. Aí você vai, faz os teus cremes, né? O que o teu dermatologista indicou, tudo mais. Mas para limpeza, nunca, assim, deixa de lado o demaquilante, a água micelar e um bom sabonete próprio para a pele mesmo do rosto, que é muito importante. Isso é bem legal porque tem aquela particularidade mesmo aí de cada paciente, né? Aí vem essa parte de faz né, usa o demaquilante, no caso o demaquilante, você tem essa preferência pelo demaquilante líquido no caso, ou cremoso, ou às vezes usar, no caso a Polly mesmo, ela no dia que eu fiz maquiagem com ela, achei muito prático que ela falou assim: só usa um lencinho umedecido no final. E eu falei, gente, eu nunca nem pensei nisso. E achei super fácil retirar a maquiagem com o lenço umedecido. Falei, acho que é uma coisa que eu vou manter meio que pro meu costume, porque eu sou dessas pessoas que gostam de coisa prática, não quero ter vários produtos. E realmente é uma coisa que, né, não tem aquela coisa do lavar e depois você vai dar aquela limpeza com o sabonete mesmo. Porque aí vem aquela coisa que você falou, o sabonete é muito individual, né? Às vezes já tem um sabonete com prescrição, com um medicamento, alguma coisa de acordo com o paciente. Você acha que é uma boa alternativa ou não faz uma limpeza adequada? Não, o lenço umedecido tem uns que já são com demaquilante, então é bem legal, né? Eles são próprios para demaquilar, né? Para tirar a Exato. maquiagem. Então é muito prático e tem hoje em dia tem de todos os preços, né? Então assim é super vantajoso, né? Rápido. Às vezes você nem tá em casa, nem tá na tua casa, né? Tá na casa, sei lá, de uma amiga, sei lá. E aí você não quer ficar lá aquele tempo todo no banheiro. E aí você E pega, a... já vai limpando, vai fofocando, conversando e limpando. E depois, aí você vem com o teu sabonetinho, né? Mas se você puder ter um carinho maior com a tua pele, a água micelar é bem interessante. Que Uhum. você vai ver que você, na verdade, achou que limpou e não limpou nada. Porque ela tira mesmo, lá no fundo do poro, ela acaba tirando mais do que a gente estava assim, achando que já estava limpo e não estava. Entendeu? Então Não, é, na é verdade, interessante. eu acho que tenho uma certa lembrança, eu não uso muitos produtos mesmo, mas eu tenho uma certa lembrança de quando comecei a usar maquiagem, a princípio, era a mesma coisa de quando a gente fazia aquela limpeza, né, aquela limpeza do demaquilante, e eu sempre gostei, eu ainda uso alguns que vem, que é bifásico, eu não sei porque eu gosto mais do toque, foi muito difícil achar Uhum. um demaquilante que era líquido puramente e que desse certo. Na verdade, também vou falar de novo, nem sei se existe, mas na época que eu morava em Petrópolis, usava da Contém 1 grama, que era o único que eu achei, que era um para área dos olhos, que aí eu usava para o rosto todo e que realmente era um que deu certo.
no meu caso, assim, porque eu senti que deu certo para minha pele. Peraí, apareceu uma tela aqui. E que eu senti que deu certo, e desde então eu só uso os da área dos olhos pro rosto todo, mas geralmente bifásico, porque eu também, né, perdi aquela ideia de, né, de que, não podia usar coisa oleosa, porque a pele é oleosa, é só fazer uma limpeza legal posterior, mas antigamente usava, às vezes, demaquilante mais fraco, né, ou às vezes só lavava o rosto com sabonete, e vinha com um leite de rosas, e aí você falava, nossa, como que a minha pele tá suja, até parecia que era sujeira da própria pele, né, de deposição daquela poeira urbana mesmo. Exatamente. Então, realmente... É isso mesmo. É exatamente o que acontece com a água micelar. Se passa assim, você vai ver aqueles grânulos assim bem fininhos, né, que tava no poro escondido mesmo. É super interessante isso. Exatamente. E a gente falou um pouquinho também dos aplicativos, né, Rebeca, que eu tive a dúvida aqui no Making Off, a gente já tinha os tópicos marcados, mas aí, por fim, eu falei, será que tem? Porque era uma curiosidade se existem aplicativos para ajudar na hora de escolher a maquiagem, né? Imaginei que tivesse, porque a gente já tem no próprio celular essas coisas que colocam uma sombra, colocam cílios. Eu falei, será que não tem um aplicativo com toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia? E a Rebeca até sugeriu, fala um pouquinho pra gente, e depois você passa para mim o link e eu vou colocar aqui para quem tiver curiosidade, né? Tá. Então, eu costumo usar uns aplicativos para tem assim troca de batom, troca de sombra, efeito de contorno. Eu costumo usar até isso nos cursos, né, para as pessoas verem a diferença. E são super interessantes, a gente vê assim, caramba, que diferente, né? Mas, desculpa, eles deixam um pouco artificial. Então, ele não substitui uma maquiagem, né? Que a maquiagem fica mais natural, dá um efeito diferente. Então, assim, meio que para você ter uma ideia, funciona. É legal, você pega a foto da pessoa e adiciona lá no aplicativo, né? E aí vai mudando o tipo de maquiagem, até o formato de sobrancelha dá para mudar. Boca grande, boca pequena, boca vermelha, boca E é rosa. legal que é prático no sentido da pessoa às vezes não sabe, né? Se quer a sombra azul ou rosa, e aí você tem como fazer ali, pelo menos dar uma ideia para a pessoa ela escolher, antes de você ter que passar pelo todo o processo da maquiagem, a pessoa falar, não, troca, eu queria era azul, né? Que eu imagino que também deve ser uma coisa meio que comum na vida de maquiadora, às vezes, não Então, comum, mas acontece, fazer. né? De a pessoa se terminar de maquiar e a pessoa falar, não gostei dessa cor, troca tudo, como é que funciona? Sempre tem aquelas pessoas mais inseguras, né? Então, assim, quando eu costumo mais atender noiva, formanda, que são pessoas que a gente já vem conversando de um tempo, né, antes. Então, eu já vou estudando o que ela gosta, qual tipo de maquiagem ela gosta, qual a imagem que ela quer passar. Então, isso tudo já vai influenciando, me direcionando no que eu vou fazer ali no dia. E no caso Mas da quando noiva, e no caso da noiva e do visagismo da noiva, geralmente a noiva às vezes já tem até esse plano, né, de como que ela quer que a maquiagem dela, as cores e o cabelo. E no caso você faz tudo também, né, Rebeca? Não é só, vocês fazem não só maquiagem, vocês têm, né, o pacote completo. Que eu falei muito de maquiagem, mas as meninas fazem o cabelo também perfeitamente, sim, né? a É o gente tem a estúdio mesmo. prévia, né? É. A gente Não faz tem a dia prévia, da mas noiva? também tem o dia da noiva, com massagem, Olha só, gente. Então tem muito mais serviço maquiagem. aí do que a gente está falando, tá vendo? Ficando muito. Muito mais profundo. Fala um pouquinho. Mas a gente faz o dia da prévia, né? Que seria mais ou menos com 1 mês, 20 dias antes do casamento. E aí a gente vai. Antes disso, eu já pego bastante material com a noiva sobre o que ela gosta, qual o perfil do casamento dela, se é mais moderno, romântico. Isso tudo vai influenciar no resultado final da maquiagem dela, né? E e aí, no dia da prévia, a gente faz um olho de um tipo, outro olho de outro tipo, até ela É falar, ai, como se fosse nossa, um é esse que eu teste. quero.
É, como se fosse um teste, a gente vai mesmo testando, né? Ela, nossa, eu acho lindo essa maquiagem dessa atriz. Mas aí bota no rosto dela, fala, nossa, não sou eu. Então, para isso não acontecer, existe o dia do teste, né? Que a gente chama prévia. Acho que deu Travou uma aqui para mim. travada na câmera. Peraí. Será que vai voltar? Então, tivemos alguns problemas técnicos aqui, né, gente? Mas também é porque o tempo é longo, muito mais longo do que o que aparece, né? O pessoal vai pegar aí 1 hora de entrevista, mas a gente já gastou aqui praticamente 2 horas juntas, né, Rebeca? Com making Foi, off antes, né? verdade. E pega água e vai no banheiro, e pausa, e dá problema na internet. Então, mas praticamente cobrimos todos os assuntos. Para quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, né, alguma recomendação, fala disso, fala daquilo, principalmente se for coisa de maquiagem, vai no Instagram, Rebeca Simas, tá aqui o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Segue ela, curte os vídeos, acompanha, passa para os amigos, né? Compartilha, espalha a mensagem para ela ter mais seguidores e fazer mais vídeos. E manda sugestões para ela, pede aí. Rebeca, eu quero que faz um olho escuro, um olho rosa, um olho azul, sei lá, né? Faz maquiagem de outra cor, faz um batom diferente. Eu já vi que você tem várias, eu sempre estou curtindo, sempre estou acompanhando e compartilhando. Tá lá na minha pasta do follow them para sigam essas pessoas, né? Sigam a Rebeca. Tem maquiagem de tudo, tem maquiagem de carnaval, maquiagem de Halloween, uma maravilha, uma delícia, super divertida, maravilhosa, sempre linda. E fala aí pro pessoal para te acompanhar, deixa os seus canais, se tiver alguma página que eu não conheço, deixa aí pro pessoal te seguir. Tem aqui a página que é só de noivas, né? Que é do Estúdio Simas. Aqui no Instagram você vai encontrar ela, Estúdio Simas. E tem a minha pessoal de trabalho, né? Que é Rebeca, com 2 Cs, X Simas. E quem quiser estar seguindo exatamente como a Fanny falou, né? Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar lá no meu stories ou no direct, que vou estar esclarecendo com o maior prazer, fazendo vídeo bem detalhado, tudo direitinho, vai ser ótimo. E agora na quarentena, então, eu estou fazendo vídeo que é uma maravilha. Isso que é uma beleza. Porque a gente até falou, tem que, pessoal, né, voltar para si mesmo, né, aproveitar a quarentena, exercitar em casa, cuidar da beleza, veste uma roupa bonita, se maqueia, vai conectar com o pessoal, né, não fica para baixo, não fica caído lá no sofá de pijama o dia inteiro assistindo Netflix, não. Né, fazendo propaganda no Netflix, não, mas sei lá, qualquer coisa que o pessoal assiste em Amazon, Prime, ou até a Globo mesmo, às vezes tem, né, o pessoal aí no Brasil tá aí só sentado assistindo a Record, sei lá o que mais, novela, né, fofoca de artista. Né? Já vai fazer uma máscara no cabelo, no rosto. Isso, se cuidar, para voltar da quarentena como se fez o balanço interno, né, o balanço geral. Eu acho que tem que se voltar para si mesmo. E é isso aí, acompanha a Rebeca, deixem nos comentários sugestões aqui também, nos comentários abaixo. Eu passo para a Rebeca se tiver alguma dúvida, que eu provavelmente não vou saber responder sobre maquiagem, vou passar para ela e aí ela vem, responde, ou até eu mesmo respondo por ela me manda mensagem respondendo e aí eu colo, né? Faço o quote coloco ali entre aspas, que foi a Rebeca que respondeu a pergunta. Sigam o pessoal, curtem, né? Deixem sua curtida, seus comentários, suas dúvidas, sugestões, pensamentos aí. E muito obrigada, Rebeca. E até a próxima. Quem sabe a gente faz um novo vídeo. Quem sabe você faz um vídeo depois fazendo mesmo uma maquiagem, né? Às vezes você me ajuda a fazer alguma coisa. Vamos ver. Verdade, bem bacana isso aí. Vamos. Ou a gente chama alguma telespectadora aí ao vivo. Vamos fazer um Zoom da próxima vez, em vez de fazer Skype, a gente faz um Zoom e aí acopla mais pessoas e aí você faz tipo uma aula grátis de automaquiagem para ensinar, sei lá, chama minhas amigas aí para fazer o delineador aí.
Quem sabe? Isso, muito legal. Nossa, vai dar pano para manga. Vai precisar de 2 horas. Eu acho que vai demorar mais uns 6 meses para a gente conseguir programar essa, porque tá bem conturbado, igual você falou, a quarentena tá rendendo, tá uma maravilha. Eu tô com várias Pois é. entrevistas marcadas e agora, no final do mês, vou ter só mais outras 2 entrevistas até o final do mês, porque são pessoas grandes, livros e coisas que eu tenho que ler e programar um pouco mais, então, mas já teve muita e tem muitos planos pela frente, então fiquem ligados. E mandem sugestões, né? Porque às vezes o pessoal tem alguma ideia aí que a gente não teve, né? É verdade, com certeza, sempre válido. Obrigadão, Rebeca, Obrigada. querida amiga, muita Eu que saudade. É sempre bom falar com você. agradeço. Continuar se falando Igualmente, aí, sempre viu? bom.